Data maxima venia. A sentença profligada é manifestamente dissonante do entendimento jurisprudencial remansoso do excelso pretório e, por isso, merece reforma pelo egrégio órgão colegiado dessa colenda corte, dando-se provimento à inconformidade apelatória do litigante passivo, reconhecendo-se a ilegitimidade ad causam do sujeito ativo da relação jurídica processual. Essa frase é um exemplo típico de juridiquês. Mas o que é esse tal juridiquês? Ou ainda, será que é necessário aprender, dominar o juridiquês para que nós possamos aprender o direito ou trabalhar com o direito? Toda ciência humana tem a sua linguagem técnica. O direito também tem a sua linguagem técnica. Existem expressões, termos técnicos que nós precisamos dominar e conhecer bem e utilizar da forma correta se quisermos trabalhar com o direito. Mas o juridiquês não é a linguagem técnica do direito. Na verdade, o juridiquês é uma maneira de falar ou de escrever que torna qualquer frase simplesmente incompreensível para uma pessoa comum. Ele faz com que o direito se torne uma espécie de ciência oculta, apenas conhecida por aqueles que são iniciados. Mas qual é a origem do juridiquês? Algumas pessoas dizem que o juridiquês é tão utilizado na nossa cultura jurídica em razão da nossa tradição portuguesa, da nossa herança portuguesa. Mas eu tenho uma explicação um pouco diferente para esse fenômeno. Me parece que a grande explicação para a origem do juridiquês é de natureza psicológica. É algo que acontece no subconsciente dos advogados. De alguma maneira, os advogados pensam que se o direito for algo acessível para as pessoas, e ele pode ser, mas se o direito for algo acessível às pessoas comuns, os advogados pensam então que eles poderiam se tornar dispensáveis. E por isso eles se esforçam tanto em tornar as coisas cada vez mais difíceis de compreender. O problema é que aqui no Brasil são pouquíssimas as situações em que uma pessoa pode propor uma ação ou se defender numa ação sem contratar um advogado. E ainda assim, mesmo nesses casos, as pessoas acabam procurando um advogado para propor ação ou para se defender numa ação. Então, na verdade, os advogados não estão em risco. Se os advogados não estão em risco, então, com a licença deles, nós podemos aprender o direito e trabalhar com o direito sem dominar o juridiquês. E o objetivo aqui desse canal é explicar o direito sem precisar utilizar o juridiquês, descomplicando o juridiquês. Isso não quer dizer jogar fora, abrir mão dos termos técnicos. Não, a gente joga fora o juridiquês sem jogar fora os termos técnicos. Quer ver como isso funciona? Vamos voltar àquela nossa frase do começo desse vídeo. Data maxima venia. A sentença profligada é manifestamente dissonante do entendimento jurisprudencial remansoso do excelso pretório e, por isso, merece reforma pelo egrégio órgão colegiado dessa colenda corte, dando-se provimento à inconformidade apelatória do litigante passivo, reconhecendo-se a ilegitimidade ad causam do sujeito ativo da relação jurídica processual. Mas eu não vou gastar o seu precioso tempo aqui explicando cada uma dessas expressões, muito menos traduzindo coisas do latim para o português. Na verdade, essa frase ela traz uma série de perífrases empregadas no lugar de expressões comuns, ou ao menos de expressões que poderiam ser conhecidas pela maior parte das pessoas, ou ao menos familiares à maior parte das pessoas. Então, se nós espremermos essa frase e tirarmos dela todas as perífrases e as expressões em latim, nós teríamos apenas 3 termos técnicos, sobrariam apenas 3 termos técnicos que esses sim precisariam estar em qualquer processo. São os substantivos sentença e provimento e o verbo reformar. Então a coisa toda poderia ser dita da seguinte maneira: a sentença merece reforma, dando-se provimento à apelação do réu. Ufa, já ficou mais fácil de entender. Mas ainda assim sobraram alguns termos técnicos e nós não temos como fugir deles. Mas isso não é uma coisa ruim. Afinal de contas, se a gente tirasse fora o juridiquês e tirasse fora também os termos técnicos, o que iria sobrar para a gente aprender quando aprendesse o direito? Então, o que é uma sentença? O que é uma apelação?
o que é dar provimento? Ou ainda, por que nesse caso nós estamos falando em dar provimento e não em julgar procedente? O que é reformar uma sentença? Ou ainda, por que nesse caso nós estamos falando em reformar e não em cassar a sentença? Bom, é exatamente para isso que este canal existe, para desmistificar o juridiquês, para ajudar estudantes e até mesmo os curiosos a aprenderem as expressões técnicas. E acima de tudo, para fazer isso de forma descontraída e divertida. E assim, ajudar os estudantes e os leigos a aprenderem se divertindo. E até mesmo aqueles que já conhecem o direito podem se divertir aqui um pouco conosco. Então, para a gente exemplificar e para você conseguir aprender um pouquinho melhor qual é a diferença entre falar juridiquês e utilizar corretamente expressões técnicas, vamos começar nas próximas postagens trabalhando exatamente com as expressões que a gente já utilizou e já mencionou aqui. Vamos ver o que é uma sentença e o que é uma apelação. Vamos ver porque nós falamos em dar provimento e não em julgar procedente. E vamos ver qual é a diferença entre reforma e cassação. Se você gostou, inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e colegas. E até a próxima!